Boa tarde a todos. Peço a gentileza para sempre deixarem o microfone no mudo durante a palestra. Vamos iniciar. Eu sou a Adriana, em nome do Grupo CMA Safras e Mercados, sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Hoje temos o prazer de receber o nosso especialista no mercado de boi gordo, Fernando Iglesias. Ele vai nos apresentar as tendências e os desafios do mercado para 2022, 2023 no Brasil e no mundo, com informações exclusivas e inéditas. Ao final da palestra, teremos um tempo para as perguntas realizadas via chat, que sejam respondidas pelo Fernando. Vou passar a palavra agora ao nosso especialista, Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, abordando um tema tão importante como é o mercado do boi gordo, um mercado bilionário. Exportações do Brasil nunca esteve tão bem nesse segmento. Estamos apresentando uma curva de preços muito interessante para o mercado do boi em 2022, assim como já foi em 2021. E isso vamos explorar aqui, vou passar para os primeiros números, as primeiras projeções em relação a 2023. Vamos olhar um pouquinho de como vai ser o nosso segundo semestre desse ano, quais são as perspectivas para o mercado, e lógico, vamos falar muito do próximo ano e da tão falada aí mudança do ciclo pecuário para 2023. Tá? É muito importante, muito interessante que a gente aborde esses temas que vão fazer tanta diferença para a formação de preços, para a curva de preços no próximo ano. Tá? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho das tendências para esse mercado, quais são os grandes desafios e a expectativa que nós temos em relação ao próximo ano. Infelizmente, vai ser mais um ano de lento crescimento econômico aqui no Brasil, e isso vai ser um fator importante para considerarmos. Tá? A primeira situação que eu queria mostrar aqui para quem nos acompanha, para quem está nos acompanhando nesse momento, é um gráfico da B3, um gráfico elaborado aqui na nossa plataforma, a plataforma de Safras e Mercado, bastante completa, tem notícias, as informações de preço no mercado físico, tem como você acompanhar o mercado futuro, então é uma ferramenta bem completa que vai ajudar muito na hora da tomada de decisão, nos momentos em que você precisa decidir se é o momento de vender seu boi gordo, se é o momento da indústria fazer um hedge. Então, temos aí informações bem completas para que isso seja possível. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é que na nossa última conversa, na nossa última live que fizemos aqui em abril, nós estávamos no momento de queda das cotações. Tá? O mercado estava bastante ofertado, os frigoríficos conseguiram uma boa frente em suas escalas de abate, e com isso os preços naturalmente caíram. Em maio, esse movimento ganhou consistência, ganhou com uma oferta ainda mais robusta, o famoso auge da safra do boi gordo. Esse movimento a gente havia antecipado ele no início do ano. No primeiro Safras Agri Week, nós sinalizamos que o ponto de mínima dos preços do boi gordo em 2022 aconteceria durante o segundo trimestre, o que efetivamente se concretizou, e que o mês de junho seria um mês aí de recuperação dos preços do boi, da arroba do boi gordo, o que também aconteceu. Agora, nesse momento, na primeira quinzena de julho, estamos vivendo uma situação diferente no mercado. Basicamente, os frigoríficos conseguiram uma boa frente nas escalas de abate, já é perceptível a entrada de contratos a termo no mercado, e com isso, o que nós temos notado no dia a dia é que os frigoríficos estão tentando realizar compras em níveis mais baixos. Mas o mercado chegou aí a buscar aquele 330 por arroba, né, entre os meses de junho e julho, e agora trabalhando um pouquinho mais baixo, com negócios envolvendo animais padrão China, entre 320 a 325. Passando aí por essa conjuntura de momento, eu vou falar um pouquinho sobre a situação econômica aqui no Brasil e a situação econômica global. Estamos ainda num ambiente de guerra, estamos num mercado financeiro extremamente nervoso, basta observar o que está acontecendo hoje, realmente uma queda bastante acentuada dos preços do petróleo, afetando as outras commodities agrícolas ao redor do mundo. Temos aí um risco de lockdown na China em função dessa nova variante da Covid-19, a China que ainda adota uma política de tolerância zero em relação à Covid-19. Então, temos já relatos de algumas regiões da China que já estão fechadas em função desse avanço da doença. E já quero passar uma diretriz interessante que nós recebemos aqui hoje, a informação de que a China não vai mais suspender preventivamente
produtos que contem com a presença das proteínas da Covid-19. Então, nós tivemos uma série de embargos ao longo desse ano, embargos temporários a frigoríficos brasileiros, em função da presença de Covid-19 em embalagens. De acordo com autoridades da alfândega chinesa, esse protocolo não vai ser mais adotado, vai haver um trabalho em conjunto com quem originou esse produto, que conta com a proteína da Covid-19, para que o problema seja solucionado, seja sanado. Mas não vai haver mais aquela política de embargos temporários, como a gente já viu ao longo de 2022. Já aconteceu de diversas unidades frigoríficas aqui do Brasil acabarem embargadas em função da presença da Covid-19. A diretriz chinesa muda para esse segundo semestre, então isso não vai mais acontecer. Tá? Falando brevemente sobre a situação econômica, nós estamos no momento em que a inflação é o grande problema econômico global. Nesse sentido, os bancos centrais ao redor do mundo, eles estão trabalhando de uma maneira bastante proativa para combater essa espiral inflacionária. Nada mais lógico, estão oferecendo juros para que isso aconteça. Tá? Temos economias maduras fazendo isso, temos as economias emergentes também fazendo isso, e essa política vai vigorar aí ao longo de todo o ano de 2022, com uma ou outra exceção. Tá? O que importa nesse sentido é o Fed, que está oferecendo aí juros mais altos. A taxa básica de juros nos Estados Unidos vai avançando, e juros mais altos nos Estados Unidos remetem a um aumento da valorização do dólar e uma busca, num momento bastante instável do ponto de vista econômico, um aumento da busca por proteção. Então, os títulos do Tesouro norte-americano se tornam um ambiente seguro para que fundos, para que investidores coloquem seus recursos. Isso remete à valorização do dólar e à desvalorização das moedas emergentes, incluindo o real. Aqui no Brasil, nós temos todas as nossas particularidades domésticas que nós precisamos considerar nesse ambiente. Tá? Estamos em um ano eleitoral. Eleições no Brasil são sempre promessa de grande volatilidade financeira. Esse ano não seria diferente. Tá? O risco fiscal segue em pauta. Esqueçam de reformas nesse ano de 2022, não vai aprovar. O Legislativo coloca toda a sua máquina para trabalhar em prol das eleições. É basicamente isso. O Legislativo respira a eleição em 2022. Não tem nada além disso. Então, o mercado vai trabalhar com as eleições aí de uma maneira, vai volatilizar essas eleições conforme nós nos aproximamos da disputa. Então, tem que ficar atento, vai trazer volatilidade, vai gerar volatilidade, e no segundo semestre, a tendência é que o real opere de uma maneira mais desvalorizada do que no primeiro. Tá? Vamos trabalhar aí com uma banda cambial entre 5,20 a 5,50 nesse segundo semestre. O Boletim Focus coloca um pouco abaixo disso, mas de qualquer maneira, o real vai operar mais desvalorizado, e real desvalorizado fortalece as commodities brasileiras. Outro adendo que eu quero colocar aqui: o dólar está fortalecido. Dólar forte enfraquece as commodities agrícolas norte-americanas. Os Estados Unidos é o grande concorrente do Brasil em diversos mercados, em diversos segmentos, inclusive no mercado de carne bovina e no mercado de carne de frango. Então, nesse sentido, o Brasil vai ganhando competitividade, vai ganhando tração em relação a um dos seus grandes concorrentes. E isso vai ser um aspecto muito importante para considerarmos nesse segundo semestre. E o real, lógico, enfraquecido, um real desvalorizado, fortalece a carne bovina, fortalece a carne de frango, fortalece as demais commodities brasileiras no ambiente internacional. Então, os produtos brasileiros ganham tração à medida que o real vai perdendo aí, vai se desvalorizando internacionalmente. Aqui só para mostrar que as principais economias maduras ao redor do mundo estão oferecendo juros mais altos, estão aumentando sua taxa básica de juros. Citar aqui o caso dos Estados Unidos, que é o mais notório dentre as grandes economias globais, o Reino Unido, a Austrália. A zona do euro está largando um pouquinho atrás nessa alta da taxa básica de juros, e deve acontecer agora no segundo semestre. O que acontece é que a política monetária, quando você precisa decidir ela em bloco, ela precisa ser muito bem estudada,
porque basicamente o que é bom para um membro do bloco não necessariamente vai ser bom para o outro. Então, uma alta da taxa básica de juros seria importante para a economia alemã, mas poderia desacelerar de uma maneira mais acentuada a economia francesa. Então, nesse sentido, a zona do euro vai largar um pouquinho atrás realmente nesse aumento da taxa básica de juros, mas de qualquer forma vai acontecer aí no segundo semestre. Isso tende a acontecer e isso aponta para uma saída de capitais dos mercados emergentes, indo em direção às economias maduras, não só ao mercado norte-americano, tá? Aqui mostrar que as economias emergentes também estão oferecendo juros mais altos, tá? Brasil, México, África do Sul, a própria Índia também está reajustando sua taxa básica de juros. Exceção aí nesse caso a China. A China tende até a reduzir sua taxa básica de juros ao longo desse ano para fortalecer, para desvalorizar, no caso, o yuan e fortalecer as exportações. A economia chinesa quer estimular também a sua demanda doméstica, depois do lockdown que aconteceu no segundo trimestre. Ainda há riscos de lockdown nesse momento, com essa política de tolerância zero que a China vem adotando contra a Covid-19. É muito interessante, tem que acompanhar isso. Essa é a grande justificativa para a queda dos preços do petróleo e das commodities agrícolas hoje, é esse risco que a China coloca em relação a possíveis lockdowns em regiões importantes como Xangai, maior porto do mundo, maior porto de containers do mundo é em Xangai. Já tivemos operações lentas em Xangai esse ano em função do lockdown. E a China, no segundo semestre, tende a estimular a sua economia, estimular a sua atividade econômica, e isso pode ser interessante. Tem China, que é o grande demandante de commodities ao redor do mundo, é o principal importador de carne bovina em escala global, grande parceiro comercial brasileiro nesse mercado de commodities, grande parceiro comercial do Brasil na importação de carne bovina. Vamos falar muito sobre a China ainda nesta apresentação, tá? Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a situação do mercado doméstico, a situação de momento aqui está o retrato de momento no mercado brasileiro. Os preços do boi gordo, eles confirmaram a alta durante o mês de junho. Foi um ambiente pautado por uma menor oferta de animais terminados, tá? Tivemos um menor volume, e isso fez com que os preços do boi gordo subissem, além de um bom volume de exportação em todo esse ano de 2022, que oferece uma grande sustentação. Aquele famoso animal padrão China, ele segue muito demandado no mercado nesse momento. A dinâmica já mudou nessa primeira quinzena de julho. Os frigoríficos em São Paulo conseguiram aí uma boa frente nas escalas de abate, estão trabalhando aí com escalas de abate entre 7 a 8 dias úteis em média, e estão tentando realizar compras abaixo da referência média. É por isso que no decorrer de julho nós percebemos que a B3 está operando em queda, por conta dessa posição mais confortável das escalas de abate. O que vamos observar agora? O que precisamos ter de atenção? Primeira quinzena de agosto, Dia dos Pais, é um ponto de consumo importante. A oferta de boi gordo, ela não é tão expressiva assim nesse primeiro giro de confinamento. O que aconteceu? Que na decisão de confinamento para o primeiro giro, os custos eram muito altos. Então, realmente, não vamos ver aí um grande volume de animais nesse momento. Então, basicamente, vai ter elementos aí para a alta dos preços nessa virada de mês, nessa transição de julho para agosto. Temos aí uma queda do volume exportado na primeira semana de julho. Isso chega a preocupar, mas, no entanto, os preços da carne bovina no mercado internacional estão muito acentuados nesse momento. Tá? Estamos trabalhando com preços recordes dentro do mercado internacional, preços muito acentuados, e isso vai também muito da situação dos rebanhos dos grandes produtores de carne bovina. O único player que está avançando em seu rebanho, que apresenta avanços mais consistentes no rebanho, que apresenta aumentos mais relevantes de capacidade produtiva hoje, é o Brasil. Os demais produtores aí vêm atravessando por problemas. Vamos falar mais sobre isso também daqui a pouquinho, quando a gente entrar no mercado internacional, tá? Expectativa ainda é de resiliência dos preços do boi gordo durante o segundo semestre, e vamos ter um potencial para altas mais consistentes durante o último trimestre do ano. Temos que lembrar aqui de alguns fatores interessantes a serem considerados para o último trimestre. Bom,
a começar pelo 13º salário, pelo período de festas, mas um evento que tradicionalmente aquece a demanda aqui no mercado brasileiro é a Copa do Mundo. E esse ano, em especial, a Copa do Mundo coincide com esse ápice do consumo doméstico, que é o último trimestre. Então, por mais que a economia brasileira vai crescer pouco esse ano, em torno de 1,5%, tem uma perspectiva ainda de perda de poder de consumo da população, que mantém o padrão, mantém a demanda direcionada para proteínas mais acessíveis, ainda vamos ter uma boa possibilidade de altas de preço da carne bovina durante esse último trimestre. Em especial para esse evento tão importante para a população brasileira, que é a Copa do Mundo, somado aí à entrada do 13º salário, férias, etc. Tudo isso tem um peso positivo sobre essa formação de preços e a expectativa realmente é que o consumo doméstico melhore nesse último trimestre. Pessoal, aqui é para mostrar para vocês uma questão muito interessante, que é um indicativo da mudança do ciclo pecuário no Brasil. O que está acontecendo com os preços da reposição? No segundo trimestre, pela primeira vez desde 2019, os preços da reposição estão operando em níveis mais baixos na comparação com o ano anterior. Estamos trabalhando aí com preços da reposição nesse momento, girando aí uns R$3.000 a cabeça, tá? Considerando bezerro. Nesse caso, o que isso sinaliza? Quer dizer que há um aumento da oferta de animais de reposição no mercado brasileiro. Se voltarmos para 2019, no segundo semestre, foi o período em que começou aquele processo de retenção de fêmeas, após aquele descolamento dos preços do boi gordo, no segundo semestre de 2019, quando foram habilitadas mais de 30 unidades frigoríficas para exportar para a China. Foi aí que começou o boom de preços no mercado do boi. O boi rompeu aquela barreira dos R$200 por arroba. Em 2020, rompeu pela primeira vez os R$300. E ano passado se consolidou basicamente o ano inteiro acima desses 300, até aquele famigerado embargo imposto pela China por conta de casos atípicos de EB. Nesse ano, a oferta de animais de reposição é mais robusta. Ano que vem vai ser um ano em que a oferta vai ser ainda mais significativa, que esse processo de retenção que vigorou em 2019, 20 e 21 vai mostrar mais efeitos no mercado. Então, ano que vem, nós vamos observar aí volumes mais expressivos da oferta de bezerro e também de boi magro no mercado. E aí, com uma curva de reposição mais baixa, é muito provável que nós vejamos que seja observado também um aumento do descarte de matrizes. Tá? Então, essa é a diretriz de mudança de ciclo no mercado do boi. Aqui, só para ilustrar como os preços médios do boi gordo realmente fizeram aquela curva de preços em 2022 que era a esperada, preços mínimos ali entre os meses de abril e maio, com expectativa de avanços mais consistentes no mês de junho. Agora, no mês de julho, há uma tentativa de pressão, mas não é a forte queda dos preços nesse momento. Os frigoríficos têm até alguma dificuldade para comprar em níveis mais baixos, tanto que o fluxo de negócios nessa semana já é menor, já percebemos aí negócios acontecendo de uma maneira mais lenta, uma menor fluidez em função dessas tentativas de compra a níveis mais baixos que vale no mercado paulista nessa semana. Tá? E tem que colocar aqui um adendo. Isso acontece em São Paulo, efetivamente. São Paulo e Mato Grosso do Sul são estados em que as escalas estão mais confortáveis nesse momento, Pará e Rondônia também, tá? Mas a situação das escalas no Mato Grosso, no Goiás, Minas Gerais, as escalas estão um pouquinho mais curtas e é uma dificuldade de exercer, né? Não tem esse cenário de pressão de queda. Tá? Para esses estados que eu citei aqui por último, o mercado ainda é firme. Negociações em Goiás acontecendo de 300 a 305, negociações aí no Mato Grosso acontecendo até 310 para animais padrão China, Minas Gerais até 320 animais padrão China sendo negociados. Então, são mercados em que a firmeza é maior.
Então, o mercado paulista um pouquinho mais frouxo em função desse avanço das escalas de abate na primeira quinzena de julho. Bom, pessoal, aqui é só para mostrar como os preços das carnes, e vou fazer aqui, inclusive, falar sobre as concorrentes, né, o frango e a carne suína, eles estão num patamar realmente bastante acentuado. Basicamente, o que nós observamos é o traseiro bovino, que é os cortes nobres, o mignon, a alcatra, a picanha, trabalhando aí acima de R$ 23 o quilo, e o dianteiro bovino trabalhando aí pouco abaixo de R$ 18 por quilo. Então, o mercado trabalhando com patamares bastante acentuados nos preços da carne. Preço da carne de frango. O frango, ele subiu muito ao longo desse ano, assim como os preços da carcaça suína, eles também estão num patamar relativamente acentuado. Mas, de qualquer forma, mesmo com o frango subindo tanto assim, com um movimento tão consistente de alta dos preços do frango congelado, mesmo assim ele ainda desponta como uma melhor alternativa para uma boa parcela da população. Da mesma maneira que o ovo também é uma ótima alternativa para parcelas da população, e isso vai mantendo, ainda mais num cenário de economia crescendo pouco, mantém a população fiel a essas proteínas mais acessíveis. Aqui eu vou colocar para vocês a relação de troca do frango em relação aos demais cortes. Tá? Frango aí é em torno de 3 vezes mais acessível do que os cortes do traseiro bovino. Tá? Qualquer corte do frango, ele é muito mais acessível se nós compararmos com os preços dos concorrentes. É em torno de 2,3, 2,4 vezes mais acessível do que os cortes do dianteiro bovino. Tá? Temos aí preços do dianteiro, que é o A100, esses cortes menos, vamos dizer assim, menos nobres, né? Ainda estão num patamar muito acentuado por uma importante parcela da população. 2022 ainda é um ano que a população brasileira consumirá menos carne bovina. Vai consumir menos carne bovina, em torno de 24 a 25 quilos por habitante, em função dos preços proibitivos que mantêm o consumidor fiel a essas proteínas alternativas. Colocar aqui também que a carcaça suína hoje desponta como uma alternativa de qualidade para o consumidor brasileiro na substituição da carne bovina. Tá? A carne suína hoje ela é muito competitiva no mercado. Temos um quadro descendente de oferta de carne suína no mercado brasileiro hoje. Tá? As exportações não vão tão bem como foram em anos anteriores, mas, de qualquer maneira, para o mercado interno, o consumidor brasileiro não tem o hábito de consumo da carne suína. E isso acaba travando um pouco essa demanda por essa proteína. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre as tendências para 2023, tá? Já vamos entrar nos números do próximo ano, são números que vocês vão ver aqui em primeira mão, estou mostrando para vocês aqui com exclusividade as nossas projeções em relação a 2023, tá? Temos muita informação interessante para ser abordada. O mercado do boi, ele está num momento de transição do ciclo. 2022 é um ano de transição. Tá? É um ano em que já percebemos avanços nos abates, já é perceptível, de acordo com dados do IBGE e dados do CIF, o avanço dos abates de fêmeas em 2022, e isso vai ser ainda mais relevante em 2023. Vamos ver aí um aumento efetivo da capacidade produtiva brasileira, um aumento da produção de carne bovina nesse ano e, em especial, no próximo. Tá? Isso já é evidenciado agora em 2022, mas a tendência é que esse volume seja ainda mais expressivo em 2023. A demanda doméstica vai ser novamente um problema no consumo de carnes no próximo ano, em função da perspectiva de um lento crescimento da economia brasileira em 2023. De acordo com o último Boletim Focus, que foi divulgado recentemente, estamos falando aí de um crescimento de 0,5%. Então, é um crescimento realmente muito discreto, muito tímido, e isso vai ser novamente um desafio para o setor. Então, para as exportações em 2023, basicamente vamos evidenciar aí
um forte ritmo de embarques, o Brasil vai seguir com a melhor alternativa para o fornecimento global de carne bovina, por conta das particularidades que os nossos concorrentes enfrentam. A Austrália está num lento processo de recomposição do rebanho, vai ter um avanço produtivo nesse ano, vai ter um avanço produtivo no próximo ano, tá? Mas, de qualquer forma, quando falamos de pecuária, quando falamos de mercado de boi gordo, esses processos, esses movimentos acontecem de uma maneira bastante lenta, de uma maneira morosa. Demora para avanços produtivos serem efetivamente traduzidos em aumento da capacidade produtiva, da capacidade de produção de carnes, em expansão de abates. Basta nós observarmos o caso aqui brasileiro. O processo de retenção de fêmeas teve início lá em 2019 e nós vamos ver um efeito mais claro desse processo de retenção agora em 2022 de uma maneira mais efetiva em 2023. Então, tudo que acontece dentro do mercado do boi acontece de uma maneira lenta. Uruguai e Argentina enfrentam problemas em seus rebanhos nesse momento, atravessam por problemas. A Argentina também por questões governamentais que geraram descrença do pecuarista local. Os Estados Unidos também passa por um processo de encolhimento. Hoje, em termos de preço, o Brasil é a melhor alternativa global. Hoje, uma arroba do boi gordo no Brasil custa, em média, $62, considerando São Paulo como referência, está em torno de $62 por arroba. Uma arroba do boi gordo na Austrália de 110 a 115 dólares por arroba. Nos Estados Unidos, quase $90 uma arroba do boi gordo. Na Argentina e no Uruguai, ali, oscilando entre 80 até $85 por arroba. Em termos de preço, o Brasil só é menos competitivo do que o Paraguai, mas o Paraguai não tem uma fração da capacidade produtiva que o Brasil tem hoje. Tá? Então, o Paraguai não incomoda o Brasil nesse segmento, não tem capacidade para substituir o Brasil. Lógico, o Paraguai vai acabar se beneficiando da situação que ele vive, mas não está nem perto, não tem a representatividade que o Brasil tem hoje em termos de capacidade produtiva, longe disso. Tá? Pessoal, aqui mostrar para vocês em primeira mão os números, as estimativas de rebanho de bovinos no Brasil para 2023, tá? Os números do IBGE indicaram um rebanho de bovinos em 2020 de 218 milhões de cabeças. Em 2021, a projeção de safras e mercado é que o rebanho de bovinos no Brasil seja em torno de 220 milhões de cabeças. E nesse ano, 222, e para o próximo ano vamos atingir um efetivo do rebanho de 226 milhões de cabeças, trabalhando ainda com aquele processo de retenção de matrizes, de retenção de fêmeas, que vai trazer desdobramentos positivos, vai trazer avanço da oferta e avanço da capacidade produtiva para o próximo ano. Aqui, pessoal, é o nosso número de abates. Tá? Vou mostrar também em primeira mão para vocês as informações, as projeções de abates para a temporada para 2023 e para o ano corrente. O Brasil deve abater aí pouco mais de 32 milhões de cabeças esse ano. Não se assustem com o crescimento em relação a 2021, tá? De quase 10%. O anormal aqui foi o último quadrimestre de 2021, em que aquele embargo em que a China impôs sobre o mercado, sobre a carne bovina brasileira, gerou uma celeuma muito grande, gerou transtornos muito grandes aqui no mercado brasileiro e fez com que a indústria tivesse que adequar a sua capacidade produtiva, adequar a sua capacidade de abates para uma nova realidade de consumo sem o grande importador, sem o grande mercado consumidor de carne bovina, que é a China. Tá? Então, isso gerou uma série de transtornos naquele período. E o atípico não é 2022, com as suas 32 milhões de cabeças, é 2021, com um abate abaixo de 30 milhões de cabeças. O atípico é 2021, não 2022. Tá? 2022 ainda é um ano de abates abaixo da média histórica. Tá? Vamos trabalhar um pouco acima de 2020, já é um indicativo positivo. E para o próximo ano, 2023, vamos trabalhar aí com o volume de animais abatidos mais próximos do que foi 2019. Tá? 2019, o Brasil abateu aí em torno de 34,6. No próximo ano, a tendência é que o Brasil abata em torno de 33,6 milhões de cabeças.
com esse avanço do abate de matrizes no próximo ano, e isso já é um indicativo bem interessante, bem positivo para ser trabalhado, tá? Vai haver um crescimento dos abates, de acordo com essa estimativa, de quase 5% na comparação com o ano corrente, que já é um ano aí de avanços importantes em relação ao volume de animais abatidos. Então, para o próximo ano, o mercado brasileiro vai trabalhar um pouquinho mais ofertado, talvez seja um ano de uma curva de preços um pouco menos agressiva para o mercado do boi, um pouco menos inflacionado. Tá? Aqui o quadro de disponibilidade interna do ano corrente. O Brasil vai muitíssimo bem no mercado de exportação de carne bovina. Estamos falando aí de mais de 3 milhões de toneladas em equivalente carcaça de exportação. O Brasil vai ganhando mercado ao longo desse ano por conta dos problemas de rebanho dos nossos concorrentes. Tá? O Brasil vai avançando, inclusive, sobre o mercado norte-americano, que hoje desponta como o segundo principal destino da carne bovina brasileira. Ou seja, o Brasil vai avançando internacionalmente, a indústria frigorífica vai vendendo ótimo, vai conquistando ótimas receitas, um volume de arrecadação impressionante realmente. Nos últimos 4 meses, o Brasil vendeu mais de $1 bilhão de carne bovina. O fluxo financeiro é muito robusto em 2022. A produção brasileira vai crescer esse ano, mas, novamente, peço para vocês não se assustarem que a produção atípica é de 2021, em função do embargo, que reduziu a capacidade de abates e, por consequência, reduziu a produção de carnes no Brasil. Isso é bastante nítido. É por isso que há esse crescimento aqui de 35%, 30% naquele período de embargo. Tá? É bastante lógico que isso aconteça. Estamos trabalhando aí com um quadro de disponibilidade interna um pouquinho maior esse ano, mas também, novamente, tem que colocar o adendo que o último quadrimestre do ano passado foi bastante traumático e realmente se produziu menos carne para ajustar essa produção em relação à demanda, ao consumo, tá? Mas, de qualquer maneira, o Brasil aí, o consumidor brasileiro segue sofrendo em função dos preços bastante elevados, bastante acentuados da carne bovina no mercado interno. Então, esse padrão de consumo em que o consumidor brasileiro seguirá optando por proteínas mais acessíveis, ele vai continuar ao longo de 2022. Tá? Isso é bastante nítido, bastante lógico. Pode haver, sim, algum avanço da demanda por carne bovina, como sempre acontece no último trimestre, ainda mais com a Copa do Mundo, mas, de qualquer forma, ainda vai ser um crescimento limitado por conta dessa perda de poder de consumo de uma importante parcela da população. Tá? Agora sim, vamos falar aí de 2023, ano em que a produção vai crescer aí quase 4%, as exportações também vão crescer pouco menos de 1%, as exportações vão continuar muito robustas no próximo ano. Tá? A exportação brasileira vai seguir muito robusta, o Brasil vai se manter como grande alternativa de fornecimento de carne bovina em escala mundial. Então, isso vai ser um ponto de sustentação muito importante para os preços. Tá? Isso vai ser imprescindível para nós entendermos a curva de preços do boi gordo, do mercado pecuário em 2023, esse fluxo de exportação. Quando falamos sobre descolamento dos preços do boi gordo, da carne bovina, tudo isso passa diretamente por aquele processo de forte vendas de carne para a China, que começou lá no segundo semestre de 2019. Então, a manutenção de um ritmo forte de exportação é um importante suporte para os preços do boi, como foi um dos principais fatores que levou os preços do boi gordo ao patamar atual. Tá? Para o próximo ano, estamos falando aí de um aumento de disponibilidade interna de 5,6%, e aí sim, o consumidor brasileiro vai ter um aumento do consumo de carne bovina, finalmente, se nós compararmos com o que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, em que o consumidor brasileiro comeu menos carne bovina. Mas, de qualquer maneira, ainda existem aquelas preocupações em torno do lento crescimento da atividade econômica, que pode segurar um pouquinho essa demanda por carne bovina. Por isso que nós acreditamos
que há um potencial para uma mudança da curva de preços do boi gordo em 2023, com preços menos robustos na comparação com o ano corrente. Aqui, pessoal, agora voltando aqui para 2022, para o nosso quadro atual, vai haver sim um crescimento do confinamento em 2022. O que acontece é que o confinamento do primeiro giro nessa temporada é menor por conta da estrutura de custos, que no momento da decisão de confinamento, ela era muito inflacionada. Por exemplo, nutrição animal, no momento da decisão de confinamento, uma saca de milho custava aí em torno de R$ 95, R$ 100 a saca em São Paulo, R$ 95 aqui no Paraná, em torno de 80 a 85 no mercado de Goiás, R$ 80 a saca no Mato Grosso. Então, eram preços bastante robustos, bastante acentuados para o milho, que é um importante componente da nutrição animal. Tá? Estamos falando também de preços de reposição que eram bem mais acentuados do que são hoje. Estamos falando de uma cabeça de boi magro acima de R$ 4.000. Eram patamares bem acima daquilo que a gente está acostumado na comparação com os preços de hoje. Os preços do milho ainda estão acentuados? Sim, seguem no patamar acentuado, mas são menos acentuados hoje do que eram na decisão de confinamento para o primeiro giro, em específico. Tá? Agora, o que acontece? Estamos entrando a colheita da safrinha vai avançando, o milho continua num patamar historicamente alto, mas vai ter uma disponibilidade boa de oferta de milho nesse segundo semestre. Tá? E a reposição caiu de preço, está num patamar bem menos agressivo do que no primeiro trimestre. O segundo trimestre realmente foi de queda dos preços, principalmente em abril e maio. Agora até já está recuperando um pouquinho os preços da reposição em função da demanda aquecida para segundo giro. Tá? Mas, de qualquer maneira, estamos falando aí de preços um pouquinho menos robustos na comparação com o primeiro trimestre. Então, é por isso que o confinamento de segundo giro será maior nesse ano, nessa temporada. O Brasil aí deve confinar quase 6,8 milhões de cabeças em 2022. Ano a ano, o Brasil vai avançando no volume de animais confinados, e isso tem muito também em relação com o que acontece na China. Tá? O animal destinado ao mercado chinês é um animal jovem, com até 30 meses de idade, que responde melhor à terminação em confinamento. Ele responde melhor no regime intensivo. Então, para o pecuarista que está se dedicando a produzir para atender a indústria que vende para a China, também se tornou um ótimo negócio. Para se ter ideia, hoje, animais padrão China chegaram a ser negociados até R$ 330 por arroba, hoje 325, está carregando um ágio aí de 15 a 30 reais, de acordo com a região do país, em relação a animais destinados ao mercado doméstico. Então, para o pecuarista, fazer a engorda pensando em atender a indústria que vende para a China também é muito interessante. Também vai oferecer uma margem operacional diferente para o seu negócio, vai oferecer uma maior lucratividade. Essa questão, esse boom das exportações, essa questão envolvendo uma demanda chinesa tão aquecida, também gerou uma revolução zootécnica aqui no Brasil. O pecuarista brasileiro passou a investir cada vez mais, de uma maneira maciça, em técnicas de manejo, nutrição animal de qualidade, rotação de pastagem está sendo usado de uma maneira bastante ampla, de uma maneira bastante consistente. Então, o pecuarista brasileiro ele está investindo. Quanto mais dinheiro você coloca dentro do negócio, maior vai ser a sua necessidade de proteção. Vamos traçar aqui um paralelo com a pecuária de corte nos Estados Unidos, por exemplo. A pecuária de corte nos Estados Unidos é extremamente tecnificada. Então, por conta disso, aumenta a necessidade de proteção. É por isso que o mercado norte-americano ele trabalha com muito RED. Aqui no mercado brasileiro, o pecuarista brasileiro também está aumentando o RED, está fazendo cada vez mais RED. Porque o dinheiro envolvido hoje na pecuária não é pequeno. Hoje a pecuária é um negócio bilionário e aumenta-se muito essa necessidade de proteção. Há uma necessidade latente de proteção.
Aqui, no Safras e Mercado, nós também fazemos no nosso serviço de consultoria as indicações de rédea, as medidas protetivas adequadas para o pecuarista saber qual que é o melhor momento para ele vender, qual que é o melhor momento que ele deve fazer uma trava no mercado futuro, firmar um contrato a termo com a indústria. Então, tudo isso nós oferecemos suporte aqui também para proteger esse negócio que hoje vale bilhões e bilhões de reais e cresceu muito nos últimos anos. E vai continuar crescendo de uma maneira muito consistente. Hoje, não tem mais espaço dentro do mercado pecuário para que aconteçam, para que não você trabalhe ao sabor do mercado. Você precisa usar as ferramentas que o mercado oferece em relação à proteção para manter a rentabilidade do seu negócio e garantir o dinheiro que foi investido dentro da propriedade. Isso é muito importante. Tá? Agora, pessoal, a Adriana vai passar um recado para vocês aqui, tá? E eu também vou ter um recado para passar depois que ela falar sobre a plataforma. Vamos para uma breve pausa para o Fernando. Você que está participando desta palestra ganhou uma excelente oportunidade de se manter por dentro de informações privilegiadas para fazer negócios no setor do boi gordo, com acesso gratuito à plataforma Safras. A plataforma Safras é o ecossistema do agronegócio que reúne tudo em um só lugar, como preços físicos, em bolsas, gráficos, análises de curto e médio prazo, e muito mais, elaborados pelo especialista de safras e mercado. Além disso, lá você pode acompanhar estudos voltados para o cenário agrícola, movimentação das bolsas mundiais e o comportamento do dólar. Aproveite tudo que a plataforma Safras oferece para você prever o mercado, sair na frente e tomar as melhores decisões. Para confirmar o seu acesso, basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code que está nessa tela ou no link que está em nosso chat para solicitar a demonstração. Confirme seu interesse em aproveitar todo o ecossistema de informações do agronegócio e acesse gratuitamente toda a plataforma Safras. Bom, passado esse recado da Adriana, eu também coloquei um link ali no chat para falar um pouquinho sobre o nosso novo produto que nós temos aqui no Safras e Mercado, que é a atualização mensal de cenários. Temos aqui uma cobertura ampla de várias commodities que passam pelo mercado de grãos, setor carnes, enfim, trabalhamos com as principais commodities do mercado agrícola, cana-de-açúcar, mercado de bioenergia, e essa atualização de cenários é um serviço que serve, que são calls mensais, em que você vai ter contato com o analista, em que ele vai passar as informações prioritárias sobre determinado mercado, vai passar quais são as tendências, muito parecido com essa live que nós estamos fazendo aqui hoje, com essas informações prioritárias, com essas informações que vão ajudar realmente na tomada de decisão, que vão ajudar aí a aumentar a lucratividade média do seu negócio, vão ajudar aí trazendo esse tipo de... Hoje, não tem como você operar sem informações de qualidade. O mercado é muito dinâmico, extremamente volátil, e ter aí uma consultoria capaz de oferecer os principais nortes dentro do mercado de commodities, hoje isso se torna decisivo. Isso vai ser muito importante para o negócio, e isso faz muita diferença na gestão de risco. Então, só trazer esse novo produto, que vai ser muito interessante. Quem tiver interesse, é só clicar naquele link que eu coloquei ali no chat, tá? Bom, pessoal, passando aqui um pouquinho acabamos de falar sobre as nossas projeções para 2023, agora a gente vai entrar no ambiente internacional, vamos falar aí sobre as grandes forças de oferta do mercado da carne bovina, do mercado de proteína animal, e sobre as grandes forças de demanda do mercado de proteína animal. Vamos começar falando sobre a China. Hoje, acredito que até a USDA já divulgou esses dados sobre o setor carnes a nível global e tem uma tendência de revisão dos números chineses. Temos que ficar muito atentos em relação à China por um simples motivo. A China é o grande importador das principais commodities disponíveis hoje no mercado. Estamos falando aí de produtos muito importantes, exemplo de carne bovina, carne suína, os produtos complexos soja, algodão. Então, observar para a China, olhar para a China, é ter um entendimento da principal força de demanda internacional.
Não existe outra China em escala global. Ah, Fernando, mas um dia a Índia pode consumir carne. Um dia, não vai ser agora, não vai ser na nossa geração. Talvez os nossos netos vejam uma Índia mais presente no mercado de proteína animal, comprando bons volumes de carne, mas para a nossa geração isso não vai se tornar realidade. Tá? Bom, hoje, essa semana, esse processo de flexibilização das medidas restritivas do combate à Covid já caiu por terra. Tá? Hoje, o que a gente vê na China é a China ainda adotando essa política de tolerância zero contra a Covid-19 e o risco de lockdown cresce nesse momento em função do avanço das cepas da doença. Isso é uma preocupação grande em relação a essa perspectiva de consumo no segundo semestre. Ficar atento a esses movimentos que a China faz em relação ao lockdown. Felizmente, não vai ter mais essa suspensão temporária de frigoríficos em relação com produtos contaminados. A gente já viu unidades no Mato Grosso, o caso mais notório esse ano foi a unidade de Mozarlândia, que teve problemas, foi embargada temporariamente pela China, ficou um longo período embargada. Temos que olhar também para a suinocultura chinesa, que muito desse boom de importação de carne bovina aconteceu em função da peste suína africana. A peste suína africana foi lá, formou uma lacuna enorme na produção de proteína animal dentro da China. Como consumidor brasileiro aqui, a proteína de preferência dele é a carne bovina. Na China, a proteína de preferência é a carne suína. Então, no auge da PSA, formou-se uma lacuna de oferta de quase 20 milhões de toneladas. Isso é muita carne. Para você ter ideia, só para dar uma noção, para quem nos acompanha, 20 milhões de toneladas, se nós somarmos o que o Brasil exporta de carne bovina, carne de frango e carne suína, não chega na metade dessas 20 milhões de toneladas que a China precisava para fechar a conta do déficit que se formou. Então, ela teve que importar proteína de todo mundo a qualquer preço, e isso gerou um boom enorme no setor carnes global. Não foi só o Brasil que se aproveitou dessa oportunidade, todos os principais produtores de carne em escala mundial se aproveitaram. A China recompôs rapidamente esse rebanho de suínos, surpreendeu até o próprio mercado chinês, o próprio governo chinês. Ela importou genética da União Europeia, importou genética dos Estados Unidos. Hoje, a suinocultura chinesa ela é muito mais profissional. A suinocultura na China ela é mais verticalizada. Ela lembra muito mais o modelo de integração que é usado aqui no Brasil, tá? Que vai desde do grão que é utilizado na nutrição animal até a carne suína, chegando no prato do consumidor chinês. Tá? Tem que ter isso em mente hoje. A suinocultura chinesa, hoje, ela não é mais tão vulnerável a problemas sanitários como ela era. Tá? Hoje a suinocultura chinesa está em recuperação, os preços estão subindo dentro da China. Na Bolsa de Dalian, os contratos futuros do suíno estão operando com preços acima do spot, já está indicando que está em processo de recuperação, e as importações de carne suína já estão timidamente aumentando. Em relação à carne bovina em especial, a China vai seguir focada aqui no mercado brasileiro, porque não tem outras alternativas que reúnam capacidade produtiva e preço se comparado ao Brasil nesse momento. Tá? Então, vamos dizer assim que para a carne bovina, a relação com a China hoje é de codependência. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês que a peste suína africana ela ainda é uma realidade na Ásia. Apesar de não termos casos relevantes na China, temos casos no Vietnã, temos casos na Tailândia, em Singapura, nas Coreias, na Rússia, mas na China, propriamente dita, não. Temos aí duas questões muito interessantes. A primeira é aquilo que eu já mencionei, que hoje a suinocultura chinesa é muito mais profissional, e também precisa ser citado que a China tem o hábito de não ser tão transparente assim em relação às informações que são divulgadas. Tá? Então, é muito possível que realmente haja alguma omissão em relação a casos de PSA dentro da China. Mas, de qualquer maneira, a doença parece muito mais controlada do que já foi naquele surto epidemiológico de 2017 a 2019, que simplesmente dizimou o rebanho de suínos na China. Aqui, só para dar uma noção,
A China está expandindo sua produção de carne bovina, tá? Deve produzir aí em torno de 7 milhões de toneladas, de acordo com dados do USDA. O consumo não para de crescer. A carne bovina hoje ela se tornou uma carne que se tornou alvo de interesse de uma classe média dentro da China, de uma classe média alta, e isso vai fomentando a demanda por essa proteína. A China tem um projeto de expansão da produção de carnes para ser menos dependente em relação a importações de carne bovina, tá? Mas isso demora. Aumento de produção de carne bovina não é simples, é uma atividade de ciclo longo, tá? As importações vão crescer quase 7% esse ano e o Brasil segue vendendo ótimos volumes de carne com destino ao mercado chinês. Tá? Em relação à carne suína, a China tende a produzir aí 51 milhões de toneladas esse ano. É uma recuperação muito rápida, muito significativa. O consumo também está crescendo da China nesse ano. E o que cai sensivelmente são as importações. Esse é um dos motivos para a suinocultura brasileira estar em crise em 2022. Essa redução do fluxo de embarques com destino ao mercado chinês. Tá? Aqui, pessoal, mostrar o número do rebanho de suínos na China. É um rebanho de aproximadamente 450 milhões de cabeças. Hoje, o rebanho suíno na China é muito mais profissional e muito mais produtivo do que ele era. Então, dificilmente nós vamos ver o rebanho aí batendo essas 475 milhões de cabeças, como foi lá em 2013. Não devemos observar isso, tá? E, basicamente, o mercado chinês vai trabalhar aí com um rebanho de 440, 450 milhões de cabeças, vai flutuar nessa faixa. A mesma coisa o rebanho de matrizes, não precisa desse nível de matrizes aqui, de quase 50 milhões de cabeças, porque hoje as matrizes que estão disponíveis na China, nesse rebanho de 40, são muito mais produtivas, conseguem produzir de uma maneira muito mais eficiente, muito mais efetiva do que no período pré-PSA. Tá? E aqui um adendo, né? Não é sobre mercado de carnes, mas um rebanho tão produtivo assim, um rebanho tão grande, aumenta a necessidade de nutrição animal de qualidade. E nutrição animal de qualidade é farelo de soja e milho. Tá? Precisa ter isso em mente. Então, com o rebanho da maneira que ele se expandiu na China, da maneira que ele se profissionalizou, vai manter a China muito ativa no mercado de grãos, no mercado, nas outras commodities, visando a nutrição animal. Tem que ter isso em mente também. Tá? Aqui só para ilustrar como os preços da suinocultura chinesa estão em recuperação hoje, do suíno vivo, do leitão, da carne suína. O governo chinês foi muito proativo na gestão do mercado, fez uma gestão de estoque público bem interessante. Nesse primeiro semestre, com os preços em queda, ela entrou compondo estoques públicos, comprou muita carne para compor estoque. Estoque de proteína animal, como vocês podem imaginar, não é algo barato. Requer câmaras frias, requer contêineres frigoríficos, não é barato de se fazer. Tá? E o governo chinês estocou mais de 600 mil toneladas de carne. É aquele beabá de gestão de estoque público, né? Visando a segurança alimentar. Basicamente, o governo chinês entra comprando com os preços em queda, com os preços derretendo, até para segurar essas expectativas em relação à formação do preço. E conforme os preços se inflacionarem, conforme os preços começarem a subir demais, o governo chinês entra ofertando esse estoque que foi trabalhado, né, que foi ampliado no primeiro semestre, para conter o avanço dos preços. Então, é o beabá na gestão de estoques públicos que a China vai fazendo de uma maneira muito eficiente. A China é sempre muito proativa em questões que envolvem segurança alimentar de sua população. Então, ela sempre vai atuar de uma maneira proativa nos mercados. Pessoal, como vocês podem ver, diferente do que aconteceu com a carne suína, a carne bovina, na China, ela se mantém num patamar muito acentuado. Estamos falando aí de 86, ela se acomodou entre 85 a 90 yuans por quilo. Então, a carne bovina, ela tem um patamar extremamente proibitivo dentro da China hoje, e mesmo assim ela não apresenta recuos importantes. Quer dizer que a demanda dessa classe média alta chinesa,
ela segue direcionada ao consumo de carne bovina, vai se mantendo nesse mercado, mesmo com os preços da carne suína tão competitivos hoje. Tá? Mais, deixa eu voltar aqui para a gente falar da China. Pessoal, aqui vamos falar de exportações de carne bovina no Brasil. No primeiro semestre, o Brasil vendeu aí mais de 1,5 milhão de toneladas de carne bovina em equivalente de carcaça. Cresceu em torno de 22% em termos de volume exportado. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês não é o crescimento do volume, é o crescimento da receita. Em termos de receita, o Brasil arrecadou mais de 6 bilhões de dólares no primeiro semestre. É um volume financeiro muito significativo, muito robusto. Em torno de 53% de crescimento. São cifras impressionantes que tendem a se manter ao longo do segundo semestre. Gente, isso mantém o frigorífico brasileiro com uma capacidade de pagar valores muito acentuados pela arroba do boi gordo do animal que cumpre esses requisitos de exportação para a China. Tá? Ó, avançando mais nessas questões envolvendo exportação. Olha só, pessoal. A China, dessas 1,5 milhão de toneladas que o Brasil vendeu, ela comprou em torno de 793 mil toneladas. É 50% de tudo que o Brasil vendeu em relação à carne bovina foi destinado ao mercado chinês. Estamos falando de quase 60% do volume, do valor arrecadado, da participação da receita. A China absorveu 3 pontos, Brasil, de vendas diretas para a China, foi 3,6 bilhões de dólares. É um volume, é uma arrecadação extremamente representativa. Ah, Fernando, mas os Estados Unidos aí, ó, estão comprando bom volume de carne. Gente, não dá para comparar. Tá? Não dá para comparar. Infelizmente, não tem nenhum outro player relevante aqui que nós possamos comparar com o que a China tem hoje de representatividade para o mercado do Brasil. Não há comparação. Tá? A China hoje, felizmente, é uma relação de codependência. A China seguirá comprando bons volumes de carne bovina brasileira. E o próximo gráfico que eu quero mostrar para vocês é o do preço médio. Olha só, pessoal. A China, ela está pagando aí em torno de 6.800 dólares a tonelada da carne bovina em 2022. Enquanto a média do mercado é de 5.800. A China, ela reúne, além dela comprar um volume obsceno de carne bovina, ela também paga preços muito acima da média internacional. Então, ela é uma combinação extremamente rara no mercado. Ela compra muito e paga caro por esse produto. Por isso que o frigorífico brasileiro, por isso que a arrecadação brasileira é tão robusta assim, ao longo desse ano. Isso faz uma diferença impressionante para o setor. Passando um pouquinho desse desenho das exportações em 2022, eu vou falar um pouquinho das tendências internacionais para 2023. Os Estados Unidos, ele também está apresentando uma mudança no ciclo pecuário, mas é uma mudança que está apontando para o encolhimento do rebanho de bovinos. É diferente do cenário brasileiro, que está em expansão. Tá? O rebanho bovino nos Estados Unidos, de acordo com dados do USDA, vai encolher de 1% a 2% esse ano, em função da estiagem que atingiu a planície norte nos Estados Unidos. Estados como o Wisconsin sofreram bastante com isso no último bimestre do ano passado, no início desse ano. Então, o rebanho de bovinos nos Estados Unidos está passando por encolhimento. A Austrália, depois de uma grave crise em sua pecuária, nos anos de 2019, 2020, ela está passando por um lento processo de recomposição do rebanho. É natural que demore. Tá? Vai demorar um pouquinho para isso ser traduzido em aumento efetivo da capacidade produtiva. Ela já vai produzir mais, mas vai demorar um pouquinho para a gente ver a Austrália com preços mais competitivos no mercado. O Uruguai e a Argentina também atravessaram por problemas em seus rebanhos nesse ano de 2021 para 2022. A mesma estiagem prolongada que quebrou a safra de grãos aqui na região sul durante o verão também afetou os rebanhos no Uruguai e na Argentina.
A Argentina também tem um outro problema, que foi aquele fechamento das exportações de carne bovina no ano passado. Gerou um desalento entre os pecuaristas argentinos, que aumentaram o descarte de matrizes, ampliaram os abates naquele momento. Gerou um transtorno muito grande dentro do mercado argentino, uma incerteza muito grande. E a situação do rebanho dos nossos concorrentes confirma uma tendência de preços internacionais acentuados e coloca o Brasil numa posição muito privilegiada no fornecimento de carne bovina. O Brasil vai seguir aí como grande alternativa ao fornecimento global no próximo ano. Tá? Aqui o quadro de oferta e demanda de carne bovina nos Estados Unidos, a produção vai cair quase 1% esse ano, as exportações vão reduzir, porque o mercado norte-americano vai se direcionar, vai se centrar no consumo doméstico, não no fornecimento internacional. Tá? Então, os Estados Unidos vai direcionar os esforços ao mercado interno. Por isso que o Brasil consegue avançar também no mercado de carne industrializada, carne cozida, em direção ao mercado norte-americano, por conta desse déficit produtivo nos Estados Unidos. Tá? Aqui, pessoal, ó, quero sinalizar aqui para vocês que por mais que os números ainda sejam favoráveis aqui no avanço das exportações de carne bovina dos Estados Unidos para a China, efetivamente, esse é o único mercado que os Estados Unidos preservou de uma maneira mais efetiva. Outros mercados mais importantes que os Estados Unidos forneciam proteína animal, ele vem reduzindo aí o ritmo de vendas em função dessa necessidade de atender seu mercado doméstico. Tá? Aqui falar brevemente sobre a Índia também avançando na sua produção, as exportações estão caindo, o foco da Índia nesse ano também é na ampliação, em atender o seu consumo. O consumo até está avançando dentro da Índia, mas não é aquela potência que nós gostaríamos que a Índia fosse em relação ao consumo de proteína animal. Vai demorar um pouquinho para a Índia ter esse padrão de consumo que hoje a China tem, por exemplo, esse padrão que a China tem em relação às importações. Tá? A Austrália está conseguindo avançar em termos de capacidade produtiva nessa temporada, um breve crescimento na comparação com 2020, um crescimento até interessante em relação a 2021, tá? Está recuperando os níveis de produção de 2020, mas percebam como é um movimento lento. Tá? A Austrália produziu 2,4 milhões de toneladas de carne bovina em 2019 para conseguir recuperar agora para 2,12. Então, demora realmente para observarmos avanços mais consistentes em termos de capacidade produtiva nesse processo de recomposição. É muito lento dentro da pecuária de corte. A oferta e demanda da União Europeia, produção também caindo na União Europeia, em torno de 0,5 ponto percentual, tá? Exportações recuando também, e o foco vai ser atender o consumo doméstico. As importações também vão aumentar esse ano, mas é um mercado que não tem a mesma robustez que a China tem hoje, a mesma representatividade que a China tem hoje. A União Europeia deixou de ser, há muito tempo, a queridinha do Brasil, né? Agora, realmente estamos trabalhando aí numa relação de codependência com a China que vai se sustentar ao longo dos próximos meses. Aqui, pessoal, mostrar que a Argentina está recuando também nas suas exportações de carne bovina, muito em função do cenário complicado que a gente tem aqui em termos de queda de abate esse ano. Então, a Argentina está produzindo menos carne nessa temporada, e essa redução de abate vai muito nessas questões, nessas incertezas que o governo argentino, nesse processo de encolhimento que o rebanho da Argentina atravessa. Tá? Uruguai, pessoal. Uruguai é um mercado que está se aproveitando muito bem desse fluxo, dessa forte importação da China. O Uruguai consegue avançar de uma maneira bastante efetiva, mas só para colocar aqui para vocês, 189 mil toneladas é o que o Brasil, nos primeiros 4 meses do ano, é o que o Brasil vende em um mês, basicamente. Então, o Uruguai não tem capacidade produtiva para competir com o Brasil, não tem como. O Brasil hoje é a melhor alternativa de fornecimento de carne bovina em escala global. Podem ter certeza em relação a isso. Então, o Brasil hoje
tem a combinação mais adequada para atender às necessidades dos grandes consumidores globais de carne bovina. E isso vai ser um trunfo para a indústria brasileira, vai ser um trunfo para o mercado do boi aqui no Brasil, vai oferecer alguma sustentação aos preços. Isso é um fator importante. Pessoal, vamos chegando ao final da nossa apresentação aqui, tá? Vamos concluir aqui. O próximo ano tende a consolidar essa inversão do ciclo pecuário aqui no Brasil. A queda dos preços do mercado de reposição vai ampliar esse descarte de matrizes. Por isso que os abates vão crescer, vai ter mais fêmea indo para o gancho na próxima temporada. Tá? Vai ter maior disponibilidade interna, com o consumo ainda limitado pelo lento crescimento da atividade econômica. Como eu mencionei, o Brasil, pela indicação do Boletim Focus, vai crescer apenas 0,5% no próximo ano. Então, isso vai ser extremamente relevante para entender esse padrão de consumo doméstico. Setor carnes seguirá altamente dependente. Vamos trocar aqui setor carnes por agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro hoje ele é dependente da China em relação às suas exportações. Os principais commodities que o Brasil vende, salvo uma ou outra exceção, é destinado ao mercado chinês. Então, hoje, a China tem uma dominância muito grande nessa força de demanda global, e acompanhar esses processos de recomposição do rebanho de suínos, os projetos de expansão de produção de carne na China, se a China vai entrar em lockdown. Tudo isso é muito importante para entender o desenho das exportações brasileiras. Tá? Tem que acompanhar a China muito de perto. A China se tornou extremamente relevante para a nossa formação de preços de 2019 para cá. O Brasil vai seguindo a liderança das exportações globais de carne bovina, carregando grandes vantagens comparativas em relação aos concorrentes. O Brasil tem capacidade produtiva, o Brasil tem preço. Então, isso vai fazer uma diferença brutal para o nosso mercado, vai oferecer uma competitividade, vai oferecer uma margem bastante interessante para os frigoríficos brasileiros para 2022 e também para 2023. Tá? Agora, a Adriana tem mais um recado para passar para vocês e depois vamos abrir aí o espaço para perguntas e respostas. Pessoal, abrimos uma super oferta de 20% de desconto na compra do curso completo e online de comercialização do boi gordo. Esse desconto de lançamento é exclusivo e ficará válido por apenas 48 horas, a partir de agora, antes de voltar para o preço cheio do curso. Para aproveitar essa oportunidade, acesse o QR Code na tela e compre o curso normalmente. E aplicando o cupom de desconto CURSOBOI20, você no final da compra terá o desconto. Atenção que esse desconto só fica disponível por 48 horas. E ao usar, você ainda terá todos os benefícios que o curso oferece, que são cashback de R$200 para usar como você quiser nos produtos de safras, certificação e um material complementar. Anote e use esse código promocional, CURSOBOI20, antes que expire em 48 horas. A nossa próxima turma será dia 1 e 2 de agosto, e o curso tem 8 horas de duração. Vamos lá, pessoal. Temos dúvidas? Algum questionamento, pessoal? É só abrir o chat e perguntar. Temos perguntas aqui no chat. Quem mais tiver dúvidas pode mandar aqui por escrito no chat. Vamos lá para a primeira pergunta, Fernando. Tá. É do Giovanni Poli. Com qual velocidade a variação das cotações de soja e milho em bolsa são sentidas e refletem no mercado do boi gordo e para o produtor de carne bovina? Legal, ótima pergunta. Tem uma questão muito interessante que eu quero colocar para vocês, tá? Nem sempre custo alto vai fazer preço. Muitas vezes, por questões, cada produto, cada segmento vai ter sua formação de preço, sua característica de formação de preço. Então, muitas vezes, mesmo com a soja, com o milho em alta, escalando de preço, como a gente viu em diversos momentos, não quer dizer necessariamente que o mercado de carnes vai acompanhar isso. Tá? Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo da suinocultura.
Suinocultura brasileira, ela trabalhou abaixo dos custos o primeiro semestre inteiro, e o custo era extremamente alto. Isso não quer dizer que vai ter essa capacidade de repasse, vai depender muito das condições de oferta, das condições de demanda de cada segmento. Tá? No ambiente perfeito, seria repassado aí de uma maneira imediata, mas não é sempre isso que a gente observa no mercado. Aliás, raramente é. Então, custo alto, nem sempre a gente vai ver uma reação do setor carnes, ou do mercado pecuário, ou da avicultura, ou da suinocultura, em relação a preço. Tá? Isso é muito importante a gente pontuar. Custo não vai fazer preço. Tá? Custo alto não é garantia de preço alto também, de cobertura de custos. Muitas vezes, os setores vão ter que amargar com prejuízos, vão ter que amargar com custos altos, por conta dessa dificuldade de repassar esse adicional de custos ao longo da cadeia produtiva. Tá? Isso é muito interessante a gente pontuar também. Temos a outra pergunta do Vinícius Moreno, Fernando. Por que a China, que compra apenas 10% de toda a produção de carne bovina brasileira, tem tanta influência na precificação da arroba se 10% deles forem barrados? Então, essa quantidade pode ser absorvida pelo mercado interno ou por outros países, correto? Ele agradeceu a participação aí na palestra. Então, teoricamente, sim, teria essa capacidade do mercado interno absorver esse volume que a China deixa de comprar, mas é só a gente lembrar do trauma que foi ano passado. Não é tão simples assim. Gera uma série de consequências quando o embargo acontece de uma maneira traumática, como foi no último quadrimestre do ano passado. A indústria já tinha sua programação definida para atender o mercado chinês, já tinha aí tudo planejado, e isso acabou afetando esse planejamento. Um cenário diferente quando nós percebemos que as compras vão diminuindo gradualmente. Aí o setor tem como se adequar, como se alinhar essa mudança de perfil de consumo, essa mudança de perfil de importação. Tá? Mas se acontecer de uma maneira traumática, como a indústria tem todo um planejamento já definido para atender esse mercado chinês, aí essa carne vai ficar sendo armazenada em containers, frigorífico vai diminuir a compra, vai tentar reduzir a compra na compra de gado, vai tentar trabalhar suas escalas de abate, remanejar elas, gera um transtorno logístico muito grande quando isso acontece de uma maneira abrupta. Agora, quando ela vai acontecendo de uma maneira gradual, aí o mercado consegue absorver essas mudanças com mais facilidade. Aquela história do sapo que você coloca ele na água em temperatura ambiente e vai fervendo ele fica lá dentro da água, vai cozinhar. Agora, se você faz isso de uma maneira abrupta, ele pula. Se você joga ele na água fervente, ele pula. Então, é basicamente isso. O mercado vai se alinhando a novas realidades de oferta e demanda, vai se ajustando aos poucos. Se isso acontece de uma maneira traumática, de uma maneira abrupta, vai haver consequências aí por conta da logística, por conta de todos os transtornos causados do ponto de vista industrial também. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do William Mota. Fernando, tradicionalmente o valor da arroba apresenta viés de alta nos meses finais do ano, em razão da elevação da demanda, 13º e festas. Retenção do boi a pasto, início das chuvas e reduzida a oferta de boi confinado. Há indicação para que, ao final de 2022, os valores da arroba apresentarão margens de preços maiores comparados aos atuais? Sim, a expectativa é que os preços no final do ano, até pela manutenção desse fluxo exportador, até por questões envolvendo esse avanço da demanda doméstica. Esse ano temos essa particularidade que é a Copa do Mundo no último bimestre. Nós não temos, é uma novidade, né? Não temos experiência de como vai funcionar esse fluxo de consumo, juntando tantos fatores positivos à demanda. Então, realmente, temos um otimismo em relação à curva de preços para o último trimestre do ano. Tende a ser aí demanda não vai faltar. Por mais que nós vejamos aí uma perda de poder de consumo da população, lento crescimento da atividade econômica, temos uma série de fatores que beneficiam, que tendem a trazer benefício ao consumo de carne bovina, e isso vai oferecer sustentação aos preços. Então, possivelmente vamos ver uma curva de preços mais atraente do que a que está hoje, acima do que a gente está vendo hoje.
Tá legal. Vamos para mais uma pergunta e as demais a gente vai responder via e-mail, para não estender muito aqui. A última pergunta aqui, Cássia Rodrigues. Quais as vantagens da minha propriedade ser rastreada pelo Sisbov para o mercado interno? Bom, o rastreamento de bovinos hoje, ele oferece uma série de vantagens para o pecuarista. Primeiro, que você vai ganhar um aumento do seu valor, do valor agregado do seu animal. Não é só o mercado chinês que está interessado no rastreio, na procedência da carne que está comprando. A União Europeia bate muito nessa tecla, o mercado norte-americano bate nessas questões. Hoje, o animal rastreado, ele vai carregar ágio em animais não rastreados. Pode ter certeza com relação a isso. Então, você adotar o rastreio de animais na sua propriedade vai agregar valor ao preço do seu boi gordo. Então, é uma iniciativa extremamente interessante e que não fica restrita apenas ao mercado chinês. Hoje, os frigoríficos pagam bonificações em relação a animais da cota Hilton, animais que cumprem os requisitos para a União Europeia, e assim por diante. Então, é muito interessante você ter esse rastreio. É um animal mais procurado, é um animal mais demandado e vai te dar uma rentabilidade melhor, vai te dar uma maior rentabilidade. Lógico, tem um investimento ali para você fazer isso no seu estabelecimento, na sua propriedade, mas, de qualquer forma, o lucro vai vir também. Tá legal. Temos mais um recado. Os participantes que desejarem receber o certificado de participação, pode enviar o pedido com o seu nome para o e-mail marketing@cma.com.br. Bom, pessoal, é aqui que eu me despeço de vocês. Foi um enorme prazer compartilhar tantas informações aí em relação ao mercado do boi gordo. Tá? É um mercado realmente extremamente complexo. Temos aí mais um ano desafiador no mercado global de commodities, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato para vocês. Quem tiver interesse de conversar comigo, quiser, pode me mandar e-mail, manda WhatsApp. Estamos à disposição para melhor atendê-los, tá? E realmente, num ano como o ano de 2022, em anos tão complexos assim, com tantas variáveis, é muito importante ter acesso à informação de qualidade. Então, entrem em contato, vamos conversar, vamos discutir sobre o mercado. É muito importante ter essa proximidade, tá? Sintam-se à vontade para isso. No mais, aqui no Safras e Mercado estamos à disposição. Espero ver vocês nos cursos, né, acessando a nossa plataforma, os serviços de consultoria que nós temos aqui, tá? E realmente estamos abertos aí a recebê-los da melhor maneira possível, tá? Desejo a todos uma ótima semana e excelentes negócios a todos que nos acompanharam aí e bom restante de 2022 a todos. Obrigada, Fernando. Excelente aí palestra, pessoal elogiando. Encerramos aqui nossa palestra sobre o mercado de boi. Agradecemos a participação de todos. Até a próxima.